importante saber, perguntar pra se informar. Relógio Entrevista está no ar. E a gente, mais uma edição do Relógio Entrevista. Você sabe que de segunda a sexta-feira a gente coloca no ar o Relógio Entrevista, abordando sempre um assunto específico, um assunto especial, para ser tratado com quem entende, não é? E hoje não vai ser diferente. O Amazonas declarou que está passando por um surto de febre ouro-push, doença com sintomas muito parecidos com o da dengue, né? E apesar dos casos da doença se concentrarem na região norte do país, na última semana, um caso foi registrado aqui na nossa cidade, aqui na capital fluminense. E para falar sobre esse assunto, tirarmos algumas dúvidas, eu vou conversar agora com o infectologista Dr. Edmilson Migovski. Bom dia, doutor, seja bem-vindo à Rádio Relógio. Bom dia, Ângelo, bom dia, ouvintes da Manhã Melhor, né? É um prazer enorme falar com vocês. Prazer é todo nosso, doutor. Doutor, para começar, o que é febre ouro-push e como ela é transmitida? É transmitida pelo mosquito maruinha, aquele mosquitinho que é muito comum em beiras de brejo, rios, onde tem lixões. E também pode ser transmitida pelo Culex, que é o pernilongo. Até agora, o vilão aí maior, que é o Aedes, já foi isolado num tipo de Aedes, mas não no Aedes, no Aedes aegypti. Então, existe esse potencial, mas não tem ainda comprovação. Então, é uma arbovirose, que é um vírus transmitido por mosquito, não pelo Aedes, e sim pelo maruim ou pelo Culex, que é o pernilongo. E é um problema que foi de 1955 no país de Trinidad e Tobago, numa região chamada Rio Ouro-push. Depois foi detectado no Brasil em 1960. De lá para cá, vários casos foram detectados, principalmente na região amazônica, mas também fora dela, como Tocantins, Goiás, tem focos em Minas Gerais, Bahia, também já foi descrito no Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Amapá, Roraima, Rondônia, Acre, Belém, né, Maranhão. Então é realmente um problema grande no norte do país. E quais os sintomas, doutor? Quais são os principais sintomas da febre ouro-push? Aí que o bicho pega, né, Ângelo? Porque é muito parecido com a dengue, com outras arboviroses. Então você pode ter dor de cabeça, dor atrás dos olhos, febre, mal-estar nas juntas, dor na muscular. E também pode, eventualmente, cursar com sangramento, como acontece com a dengue. O que chama mais atenção no ouro-push é que, segundo a literatura, você tem um quadro clínico que demora uma média de 5 a 6 dias, depois tem uma recuperação, só que em 60% dos pacientes, de 2 a 10 dias depois, eles têm uma recaída do quadro clínico e pode ter todas as manifestações clínicas novamente, o que é um quadro um pouco mais arrastado, demora um pouco mais de tempo do que a dengue. Então, em resumo, não tem a mesma letalidade da dengue, mas pode ter, por conta do tempo de doença, uma maior morbidade, um tempo maior de enfermidade. E tem tratamento, doutor, para essa doença? Se sim, como é que funciona o tratamento para a febre ouro-push? Tem um tratamento sintomático, né, analgésico, hidratar o paciente, repouso. Quando existe o acometimento do sistema nervoso central, porque esse vírus também pode dar um quadro de meningoencefalite, nos casos mais graves, principalmente em pacientes imunodeprimidos, você pode lançar a mão de uma medicação que tem uma ação antiviral. Fora isso, as coisas naturais, né, Ângelo? Como comer bem, dormir bem, atividade física, gerenciar estresse, bons relacionamentos, ter fé também ajuda muito nessa questão de você manter a tua imunidade em dia. O desespero, o pessimismo, né, realmente são terrenos férteis para que essas enfermidades gracem com maior complexidade e gravidade. Muito bom, doutor. E, doutor, como é possível controlar o avanço dessa doença e se prevenir contra ela? Destaco que não tem vacinas, né? Não tem vacinas para ouro-push. E realmente é um mosquito muito disseminado no país. Então, o pernilongo tem em todo o país, assim como também esse maruim é muito comum em várias regiões. E aí o uso de repelente, que deve ser incentivado porque ajuda a minimizar o risco das picadas. Controle urbano, como por exemplo, controle dos lixões, saneamento básico instalado. Então essas coisas que acabam caindo no colo da saúde, Ângelo, mas é consequência de falhas em vários outros setores.
desde a educação, saneamento básico, o Ministério da Saúde, o Ministério da Cidade deveria cuidar disso, porque é que cuida da cidade. Só que, infelizmente, as pessoas ou os ministérios não fazem parte dele e acaba caindo no colo da população a consequência que são essas enfermidades que seriam evitadas se cada um fizesse a sua parte, principalmente as estruturas governamentais. Muito bom ressaltar, doutor. Agora, doutor, para fechar, né, uma última pergunta, para não tomar muito tempo do senhor, a gente quer saber o seguinte: existe um risco de um surto de febre urupuxa aqui no nosso país? Seja tão relevante quanto a questão da dengue, porque o mosquito da dengue, o Aedes aegypti, é muito bem adaptado às nossas casas. Diferente do pernilongo, diferente da rua do que da sua casa. Então, se esse vírus se adaptar ao mosquito Aedes aegypti, aí realmente a coisa fica um pouco mais complicada. E aí a gente já começa então a se preocupar, né, doutor? Então a gente realmente tem que começar a observar aí e evitar com que esse mal aconteça, né? Ninguém quer que mais um surto atinja o nosso país, né? E nenhum tipo de população, né? E não é uma ação de um dia, é uma ação de 1 década, 2 décadas, para poder você ter sequência, frequência e educação. Ninguém educa ninguém em apenas um dia, não é mesmo? Perfeito, doutor, muito bom. Obrigado pela sua participação. Minha gente, olha, eu conversei com o infectologista, doutor Edmilson Migovski, sobre febre urupuxa. Doutor, mais uma vez, obrigado pela sua participação aqui no Manhã Melhor. Tenha um lindo dia e até a próxima, doutor. Obrigado. Se puder seguir nas minhas redes sociais, lá no canal do YouTube, tem lá um vídeo sobre isso. Edmilson Migovski, no canal do YouTube. Obrigado. Tá falado, doutor. Olha, atenção, minha gente, quem quiser curtir ou acompanhar essa entrevista, esse bate-papo com o infectologista doutor Edmilson Migovski, a partir de amanhã, essa entrevista já vai estar disponível em todas as plataformas digitais, as principais. Só pesquisar lá por Rádio Relógio. Você que de repente pegou a entrevista pela metade, ou de repente não conseguiu ouvir tudo, já sabe, né? A partir de amanhã, essa entrevista na íntegra em todas as plataformas digitais que você puder alcançar aí. É só pesquisar por Rádio Relógio que vai estar lá.